Olá, galera! Estamos dando início a essa primeira semana desse nosso quadro, Entrevistas e Vivências. E nessa nossa primeira entrevista, eu trago aqui para um bate-papo com a gente a minha queridíssima amiga Érica, para a gente falar um pouco sobre corpo, sobre investigação, sobre dança. E eu vou dar aí a palavra para ela se apresentar um pouco para vocês. Já quero agradecer de primeira a ela por ter topado essa participação. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito incrível para a gente. Sim, com certeza. Obrigada pelo convite, Laura. Na verdade, eu acho que esse momento da quarentena é muito importante para a gente começar a fazer umas reflexões outras sobre dança, sobre corpo e sobre o modo de pensar a dança, que eu acho que isso é mais importante até. Eu sou a Érica, Érica Alves. Eu estou no mestrado em Educação na Universidade Federal do Paraná, na linha Linguagem, Corpo e Estética da Educação. Eu sou graduada em dança, licenciatura e bacharelado na Unespar, e foi um momento bem importante para mim, para revisitar essas ideias e conceitos de dança. Eu sou bailarina profissional também, ainda continuo dançando, também sou professora, então, sim, eu vejo a dança por vários ângulos, e isso é bem interessante. Com certeza, ver de diferentes perspectivas é fundamental, né? Inclusive, eu acho muito bacana estar trazendo você, né, para esse meio de bandas e fanfarras, que você até já teve alguns contatos, né? Mas justamente com esse olhar de fora mesmo, né? Com esse olhar Sim. diferente, que seja um ponto de vista que a gente não tenha visto, talvez ainda, acho que pode agregar muito. E ainda falando sobre essa questão, né, da quarentena, da criação, né? Eu acompanho no seu Insta e vejo que você está desenvolvendo um diário de quarentena sensacional. Eu fico admirada com a sua persistência de estar, o quê? No dia 81, 82 já, por aí? Acho que hoje vai ser o dia 84. 84 dias, tipo, criando a partir de temas, às vezes a partir do nada, a partir de sentimentos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Eu acho Sim. sensacional esse processo de criação. E acho que um ponto inicial para a gente conversar sobre criação, você que já desenvolve isso há um bom tempo, queria perguntar para você como que foi o início, né, esse processo de autoconhecimento, como que você se viu conhecendo o seu corpo, conhecendo suas potências, e como que foi esse, né, esse estranhamento, esse conhecimento, como que foi para você? Bem, eu acho que todo o processo de vivência em dança, na verdade de vivência no geral, mas em dança especificamente, porque lida com o teu corpo, é inevitável o autoconhecimento. Às vezes nem só como ponto de partida, às vezes se você parte de um outro lugar e acaba chegando num ponto em que você fala, meu Deus, eu não sabia disso de mim. E Uhum. como eu danço há 12 anos, agora 13 na verdade, eu passei por vários ciclos de meu Deus. E é bem curioso, assim, para mim, maior processo de autoconhecimento através da dança foi a partir do improviso. É uma vivência bem grande, assim, para mim, apesar de eu fazer aulas de técnica e tudo mais, não é o teu olhar, muitas vezes não é o teu olhar sobre o teu corpo, é o olhar de outra pessoa, do coreógrafo, do diretor, que está ali te direcionando. Quando você entra num estúdio, ou tipo, vai pro teu quarto, só você, a música que tu quer ouvir, você entra num outro lugar de entender a dança, que é um lugar que tira o olhar do professor, né? É o teu Uhum. olhar. Então, é inevitável você chegar no ponto de, ah, ok, tá, agora sou eu e eu mesma, o que que eu vou fazer a partir daqui? E esse é o momento que mais difícil, que é o momento de começar. E quando você começa, depois aí você vê. Mas o começo é sempre um pouquinho mais complicado. E essa questão que você comentou de visitar esse lugar tão íntimo, né, de se conhecer para compor, ou então compor para se conhecer, é um assunto que eu acho muito interessante nessa nossa área de bandas e fanfarras, porque tem algumas meninas e meninos que são coreografados, e tem algumas pessoas que se coreografam, né, que é o meu caso, e como é complicado às vezes quando a gente entra nesse... Porque tem um regulamento para você seguir, né, tem regras, e você se encontra perdido em como realizar essas regras a partir do que o teu corpo pode, a partir do que o teu corpo consegue realizar dentro da música e dentro de vários outros critérios, né? Então, acredito que esse
nosso bate-papo pode acrescentar muito nesse sentido também, de estimular essa galera a compor a partir do simples, a partir de Sim. você mesmo. Eu achei curioso você falar isso, porque o improviso, para ele desenvolver bem e você começar a descobrir coisas novas, você necessariamente precisa das regras. Senão você acaba virando um bololô e aí tanto faz, porque você não vai sair do teu confortável, entende? Então, quando você tem uma regra, e ainda mais nas fanfarras, que é extremamente rígido, porque vem de um lugar mais militarizado mesmo, você vai descobrindo novas possibilidades de ver o movimento para se encaixar, mas ao mesmo tempo correspondendo à tua necessidade de estar em cena, que para vocês é muito próximo do público, né? É diferente de você estar no palco e agora eu vou dançar. Tipo, as pessoas estão lá para ver isso. Não, quando a pessoa vai assistir um desfile que tem bandas de fanfarra e tem danças de fanfarra, eu gosto de usar esse termo, que é um termo que geralmente não aparece, né? As danças de fanfarra, a pessoa vai para ter uma experiência. Ela não vai só para ver uma coisa ou outra, ela vai para viver aquilo. Então, como é que você consegue conciliar teus anseios enquanto criadora, né? E ainda assim respeitando aquele espaço e aquele lugar que já tem coisas pré-estabelecidas. E nisso, quando eu estava escrevendo o artigo sobre as danças de fanfarra, eu nunca vivenciei muito próximo, assim, para ser bem sincero. Mas quando eu estava estudando sobre, eu achei extremamente interessante a potência de estar ali criando num lugar tão restrito, sabe? Uhum. Porque é a partir desse teu olhar novo para essa dança que acaba trazendo uma crítica mesmo, uma crítica no sentido de reflexão. Você tem que fazer uma reflexão muito grande para estar nesse lugar. Como é que eu posso subverter algumas regras ainda estando dentro delas? Ou como que eu posso criar algo que vai chamar a atenção e inspirar alguém a fazer o que eu faço, mas não só porque eu faço como tem que ser feito, mas eu faço porque eu faço de um jeito meu, num lugar que não é só meu, sabe? Isso eu achei super interessante. Sensacional. Você basicamente resumiu o meu ano de 2020 inteiro e tudo que eu estou tentando desenvolver. Sim, Perfeito. ótimo. É exatamente isso. É você visitar esse mesmo lugar que já tem ramificações e conceitos muito fixos e visitar de um jeito diferente que possa comunicar tanto para quem está assistindo de uma forma leiga, como também para as pessoas que dançam e assistem, né? Você desafiar elas a compor a partir das necessidades desse meio de danças de fanfarra dentro dessas regras, né? Então, uma coisa que eu tenho trabalhado muito, né, já emendando nesse assunto, é com relação às regras que são muitas vezes usadas, as técnicas de balé, ginástica, a marcialidade e o jazz, né? Sim. E eu tô tentando trazer de leves aí essa dança contemporânea, que não é só a que a galera conhece de processo Sim. de rolamentos e de improviso, mas também de criação política, né? E a criação política que a gente fala é a partir de um contexto real, né? Então, como que eu posso Claro. compor dentro do que está acontecendo hoje? Então, se uma menina que quer compor dentro de fanfarra não tem acesso ao balé e o jazz, por que não potencializá-la a compor a partir do que ela tem? Né? Acho que a gente tem que enriquecer o corpo como ponto de partida, esse autoconhecimento como criação. E eu queria saber também como que você faz depois desse momento, né, eu sei que não tem uma receita pronta, né, as respostas vão surgindo, mas como que surge esse processo aí de criação logo depois do autoconhecimento, né, então como que vai construindo esse trajeto? Então, para mim varia muito. Eu gosto muito de pensar que todo o processo, independente que seja um processo na dança ou um processo da tua vida mesmo, é um processo rizomático. Ele parece uma raiz, mais uma raiz do que um tronco, né? Ele não é só um filetinho, ele vai distribuindo e se espalhando em vários sentidos. Então, quando eu estou num processo de improviso, por exemplo, a gente pode pegar aqui o diário. O que vai mais me fazer compor a partir disso é a retomada da prática. Então,
eu às vezes me gravo fazendo as coisas com uma proposta, então eu falo, enquanto eu estou gravando, eu vou gravar sobre espaço restrito e não posso utilizar os braços. Daí eu faço o improviso. Aí quando eu assisto, eu vejo o que eu tava fazendo e penso, nossa, isso me remete a outra coisa, isso me remete agora a quarentena, a constrição do corpo. E aí, a partir desse tema, eu vou me distribuindo em outras coisas. Então eu posso utilizar tal figurino, eu posso pensar em tal música, porque para mim é importante que o processo de criação seja uma coisa muito interligada. E isso foi uma necessidade minha desde sempre. Tipo, eu preciso pensar num conceito, para pensar numa movimentação específica para esse conceito, uma música que caiba nesse conceito ou não, seja o oposto desse conceito para trazer a mesma ideia. O figurino tem que me remeter a alguma coisa. Não dá para simplesmente pegar, eu montei uma sequência. Aí eu peguei uma música que eu gosto muito e tento encaixar essa sequência nessa música, como se eu estivesse vestindo uma roupa que não cabe, sabe? Eu acho que o processo criativo exige muito de uma articulação de todas as peças dessa cena, sabe? Independente se você vai estar na rua, ou vai estar numa quadra, ou você vai estar num palco, ou você vai estar no seu quarto, quando você começa a criar, eu acho que a necessidade maior é de um comprometimento com essa tua ideia, para que isso não fique vago, assim, sabe? E para mim é sempre assim, eu escrevo muito, eu sempre tô com um caderno por perto, não tem jeito, o caderno é um negócio que tá em tudo quanto é lugar, na minha bolsa, na minha escrivaninha, no meu cabeceira de cama, assim, eu preciso de um caderno e, e experimentar no corpo, experimentar no Spotify lá, você entra, vai no YouTube, vai vídeo relacionado com outro vídeo relacionado, e quando você viu, você descobriu uma outra companhia de dança que faz o que você queria fazer, aí você bebe dessa fonte e aí vai para outro lugar. Então eu acho que o lugar de criação é um lugar de movimento mesmo, assim, não tem como a criação ser algo estático. Que demais, é bem isso mesmo. E eu fico pensando, né, quando a gente fala sobre essa questão das descobertas que você comentou, que se filmando, vendo você já surgem outras ideias, né? E é um desafio muito grande mesmo de se compor uma coreografia para você, o que você imagina que está saindo e o que você vê que está realmente saindo. Tem uma ponte entre essas duas questões. E esses sustos, é uma ponte gigante, né? E esses Sim. sustos e essas coisas que a gente se depara, às vezes podem trazer resultados muito bons de novas ideias, né, como você comentou. E essa questão da cena, né, de ter um contexto, é uma coisa que eu venho prezando muito também nessa área de balizas e balizadores, porque normalmente nós dançamos músicas eruditas, né, vez ou outra nós dançamos músicas populares. E na sua maior parte é feito uso de aparelhos da ginástica rítmica, mas às vezes é disponibilizado um espaço para nós utilizarmos elementos cênicos. E aí é uma coisa que eu trago muito forte disso que você falou também, de ser uma roupa que cabe. Então, se eu trago um leque, o que ele tem de relação com essa dança? O que eu tenho para comunicar com esse elemento? Ele tem que dizer alguma coisa. Além de dizer por si só, tem que comunicar junto com a minha dança. Sim, eu acho que nada é ponta solta, sabe? Porque senão você dá espaço demais para algumas ideias que às vezes não estão relacionadas com o teu trabalho. E se você tem uma ideia muito específica, não, eu quero falar sobre isso, você tem que tomar todo o cuidado para estruturar da melhor forma possível que sacia a tua necessidade enquanto artista, mas também auxilia a dar algumas pistas para o público, não precisa ser a resposta, mas dar umas pistas para o público, para ele também criar essa leitura crítica sobre o seu trabalho, assim. Porque a gente também não dá para dar tudo de mão beijada, porque arte é uma coisa subjetiva. E as pessoas vão se relacionar com o teu trabalho a partir das referências delas. Então, tipo, ela foi baliza um dia, então ela se relaciona de uma forma. Essa pessoa nunca foi baliza, mas ela tem um interesse muito grande na música, e aí ela tem essa referência. Ou não. O figurino me lembrou uma roupa que a minha avó fez para mim no carnaval. E vai levar para um outro lugar. E isso é lindo. Eu acho que essa é a potência maior da arte, de você criar relação com as pessoas, que às vezes não tem relação nenhuma a priori. Mas aí depois vocês se conectam, sabe? E isso é muito lindo. Mas enquanto você está criando, e se você quer falar A e não quer falar B, você tem que tomar o cuidado para tudo remeter a
ou AY, AX, mas nunca B. Uhum. Eu acredito que é bem isso mesmo, a gente tentar se comunicar da forma mais clara possível, porque isso sempre vai significar algo para alguém, né? Seja se relacionando diretamente ou indiretamente, como você comentou no nosso caso, que nós estamos em quadra, né? Esse contato tá ali, o olho no olho, você tá vendo a pessoa, você tá apresentando a sua banda, a sua corporação para ela. Então, como que isso se relaciona? E eu também concordo plenamente que acho que isso é o lado mais lindo da dança, assim, da arte, né? A sua dança se tornar outra coisa a partir do olhar e da estética do outro, né? A sua dança Sim. virar uma outra coisa, uma outra memória, e tudo que comunica alguma coisa é sempre muito válido, né? Sim, seja para bem ou para mal, no sentido de deixar a pessoa desconfortável, às vezes Isso. acontece com o trabalho. Se você mexeu com a pessoa, significa que chegou nela. Então, isso já é Uhum. muita coisa, assim. E isso para mim é muito importante. Eu que trabalho a maior parte do tempo com dança contemporânea, e com esse olhar de tipo, o público faz parte da minha obra, muitas vezes. Claro, em todas elas, mas às vezes fisicamente, às vezes por exemplo, o meu grupo vai lá para a plateia e eu quero que eles estejam do lado da plateia, porque nós precisamos tanto quanto eles precisam da gente. Eu acho que o processo de significação artística só se dá quando existem os dois lados. Né? Quando a gente tem quem apresente, mas tenha quem receba e também troque com a gente nesse processo, assim. É uma coisa da dança contemporânea que me incomodava muito no início, era a dança contemporânea que as pessoas fazem para si. E eu falei, Uhum. poxa, mas se você quer fazer para si, faz no espelho do teu quarto, assim. Porque às vezes Achei não que só eu precisa. pensava isso. Às Tô vezes não aliviada. precisa. Sim. Porque daí as pessoas vão assistir teu trabalho, elas não criam conexão nenhuma com o teu trabalho, elas não conseguem entender nada e você também não faz questão de explicar. Então, Uhum. acaba que o processo em si fica vazio para os dois lados. Fica vazio para você enquanto artista e fica vazio para a pessoa que veio assistir você. Porque aí acaba dando em nada, sabe? E a gente não pode mais chegar num ponto em que o nosso trabalho não dá em nada. Assim, já é muito difícil ser artista. Trabalhar com artes, principalmente no nosso país, já é difícil. Então, assim, se você ainda corta essa relação, aí realmente, arte para quê? Né? Então, Exatamente. se não adianta. E aí eu acho que nesse lugar as danças de fanfarra é muito interessante, porque a relação do público com a fanfarra em si é muito grande. Porque não só pela proximidade, né? Mas porque também Uhum. acaba sendo uma tradição que existe há muito tempo e está relacionada a grandes símbolos do nosso país enquanto nacionalidade mesmo. Então, ao mesmo tempo que é uma celebração, porque você apresenta a tua corporação, que você está ali junto da plateia, do público, também um momento quase de enaltecer o que vocês são. Então, Uhum. isso é muito legal, é muito importante, porque dá um valor diferente para o teu trabalho, enquanto artista, e também cria uma relação muito forte, porque daí você já parte do ponto em que todos vocês vivem no mesmo país e estão relacionados por isso, ou todos vocês gostam da música, do estilo que a fanfarra é construída, então você já parte de um lugar. Então, como é que a gente agora torce esse lugar de estar na fanfarra para trazer outras coisas além de só esse prazer comum, que é a Uhum. fanfarra em si. É bem isso mesmo. Inclusive, um dos quesitos, né, que são avaliados é a comunicação com o público, né, que o jurado avalia. Então, você tem que ter esse vínculo. E isso que nós falamos, né, de gerar um ruído, de gerar, às vezes, um estranhamento, eu acredito que tanto para o artista como para o público é muito fundamental, né, para a pessoa, às vezes, sentir aquele estranhamento e ficar dias, meses, semanas se perguntando o que que foi isso, o que que causou, e aos poucos isso ali dentro vai gerando uma potência nessa pessoa também, seja de uma forma artística ou não, né, acho que isso que a Sim, arte gera de mover as pessoas, ser movimento o tempo inteiro é incrível. isso é muito bom, é muito bom. E isso traz muita crise também, mas é muito bom. O processo artístico é sempre muito instável e tem que ser, porque se é Uhum. estável, alguma coisa está errada. Alguma coisa, ou está muito dentro da tua zona de conforto, ou você não está realmente produzindo alguma coisa que esteja mudando o cenário de alguma forma.
Mas a crise do processo criativo é extremamente necessária. Tem um texto que eu conheci na graduação, ele, na verdade, é um capítulo de livro, e o capítulo se chama Rudolf von Laban e as Modernas Ideias da Complexidade, do Jorge de Albuquerque Vieira. Ele é incrível. Por quê? Primeiro, porque ele já considera a arte como área de conhecimento. Então, isso já transforma a arte e entretenimento em outra coisa. A gente pesquisa, a gente estuda, a gente tem que estar na universidade, a gente tem que estar em curso, tem que estar em um monte de lugar para construir a nossa arte, conhecimento em si. Mas outra coisa que é muito interessante nesse texto é que ele também relaciona muito a arte com a ciência da tentativa e do erro, do método científico, da crise de um paradigma. Então, por exemplo, quando você entra em crise, esse é um processo de evolução. É um processo longo, é um processo que, se você não aceita e não vivencia ele, você trava e volta, natural. Mas se você vivencia os 7 estágios dele, ele fala os 7 estágios do Evans, se você vivencia esses 7 estágios, que seria a desestabilização, e daí depois o reencontro de caminhos, e testar uma coisa e testar outra, no tentativa e erro, até encontrar um novo caminho que responda de outra forma às suas perguntas, no final, você tem uma nova forma de vivenciar, você tem um novo paradigma. E aí, a partir daí, coisas lindas aparecem, né? Que é o momento que você realmente sai da sua zona de conforto e vai para um outro lugar. Só que, depois de um tempo, esse teu novo paradigma fica velho. E aí você entra em crise de novo. E aí, assim vai. É um ciclo eterno de crises e estabilidades, crises e estabilidades. E isso, muita gente tenta jogar para baixo do tapete. Mas, na verdade, esse processo, ele é muito enriquecedor, assim. E quando você... Porque, assim, todo mundo vivencia crise. Todo mundo. Eu, você, os nossos diretores, os nossos criadores, os nossos coreógrafos, todos vivenciam crises. Mas como é que você transforma essa crise numa potência criativa para te tirar do lugar e colocar as pessoas para pensar como você pensou também, sabe? Isso, para mim, e depois que eu aceitei, que demorou um pouco, eu tive várias crises já, mas no começo eu realmente lutava bastante. Chega um momento que não, você esvazia teu baldinho de repertório, e aí você não tem mais nada, como se você não soubesse mais o que você está fazendo. Mas é aí que surge a coisa nova, a coisa nova para o teu corpo. E aí você também entra naquele processo de autoconhecimento de novo, como a gente estava falando no começo. A partir de esvaziar todo o seu baldinho de areia, de repertório, de coisas que você sabe, a partir daí que você começa a pensar de outra forma ou tentar de outra forma. E isso é a base do processo criativo, de fato, assim. Então, não neguem a crise de vocês. Vai passar. Tudo passa, tá? É sério, confia. Tudo passa. E é a partir daí que a gente começa a evoluir nosso processo. Eu sou completamente apaixonada por Laban, já fiquei extremamente interessada nesse livro, já me mande depois, já vou compartilhar com o pessoal também. Desculpa até te interromper. Inclusive, eu tenho ele em PDF. Então, se vocês quiserem, daí depois eu posso disponibilizar, eu mando para vocês, você manda para quem quiser entrar em contato depois, ou quem quiser entrar em contato comigo também, não tem problema. Perfeito. E isso da crise, eu imagino que deve acontecer também para as pessoas de diferentes formas e em diversos momentos, né? Mas o mais importante, eu imagino que seja esse processo mesmo, né? Porque às vezes a gente tem o hábito mais de olhar o resultado do que o processo, né? E acho que a crise te obriga a visitar o processo e ver o que está acontecendo, descobrir novos trajetos, traçar novas maneiras de ver uma mesma coisa que você já fez há anos. Né? Eu lembro que o meu primeiro momento de crise foi na Unespar, né? Claro, que eu fiz faculdade de dança, né? A Erika fez também a facul. E o primeiro ano, ele te coloca num lugar, assim, para você revisitar o seu passado, só que para você partir dali para frente. É uma loucura. E aí eu fiquei tentando negar a minha dança e, ao mesmo tempo, aceitar que aquilo faz parte de mim, não adianta. Então, as crises, eu acredito que elas também vão ficando de uma forma boa, né? Depois que você passa pelo momento turbulento, elas permanecem. Assim, o processo de crise, assim como qualquer outro processo, ele fica na tua memória corporal, independente, assim. E quando a gente está no processo de criação,
você é você e vai ser você sempre. Não tem como você fingir para você mesma que você é outra pessoa. Ah, Uhum. não, porque agora eu vou ser a Érica que dançou balé a vida inteira. Não tem como. Eu nunca dancei balé pela vida inteira, eu dancei balé por um tempo muito específico e também tive as minhas crises com o próprio balé clássico e tudo mais. E isso está em mim, está no meu corpo, mas a gente ressignifica, né? Mas eu acho que todo esse processo de autoconhecimento, a partir do processo de criação e tudo mais, ele é muito latente, assim. Você não perde nada e você não nega as coisas que estão em você, porque uma hora ou outra isso vai aparecer de novo, entende? Então, acho que o mais importante é entender que a dança permite isso, assim, permite que você vivencie essas coisas, chore essas coisas, ria com essas coisas e transforme elas e ressignifique elas em outras coisas depois, assim. E isso é muito interessante porque é um recurso, sabe? É um Uhum. recurso para estar ali e também é o teu momento de sair da zona de conforto para criar outras coisas. Não neguem, eu sempre falo para os meus alunos e eu vou falar para vocês aqui, não neguem as coisas que vocês carregam, porque isso faz parte de você enquanto pessoa, mas faz parte de você enquanto artista também. Isso vai para a cena com você, isso vai para o palco com você, então vai para a quadra, vai para a rua. É indissociável o teu discurso, o teu pensamento do teu corpo, não tem como separar as duas coisas, assim. Inclusive, até vou citar um outro livro que eu acho que eu tenho ele aqui, só um segundo. Eu nem estava planejando falar dele, assim, mas falando disso, é um livro da Jussara 70, que é o Fazer Dizer do Corpo, a Hum. dança e performatividade, assim. E eu acho que o ato performativo nunca vai separar o teu discurso do teu corpo, porque não tem como, né? E ela fala coisas muito lindas sobre o processo também de performance, de dramaturgia do corpo, que às vezes até te ajuda a pensar a cena de uma outra forma, né? Então, isso é super legal, assim. Não fiquem tentando copiar e reproduzir coisas que não são suas, porque não são suas. Então, como é que você transforma essa coisa que não é sua em sua? Por exemplo, quando você é Uhum. coreografado, né? Que é um ponto que todo mundo passa, que todo mundo que já dançou na vida já passou por isso em algum momento, que é alguém cria algo para você, mas aquilo não é seu. É uma roupa de brechó, assim. É uma camiseta, por exemplo, uma camiseta da Laura que a Laura me deu. Como é que eu transformo essa camiseta justa em mim? Então, tipo, eu ponho um cinto porque vai ficar mais parecida comigo. Então, ou não, eu vou cortar a barra dessa camiseta e vou amarrar porque me faz ficar mais parecida comigo. Então, como é que você pega essa coreografia que não é sua, esse movimento que não é seu e traz para o teu corpo para ser seu, né? Não só reproduzir, eu vou reproduzir aqui tal movimento porque foi pedido. Tá, mas como é que você produz um movimento tão semelhante quanto que sirva para a proposta, mas seja seu? Eu sempre bato nessa tecla, assim, porque de reprodução a gente já tem muito, né? Reprodução Uhum. a gente já tem até demais. Então, eu acho que a gente tem que chegar num momento que, enquanto artista mesmo, que você pare e pense como isso é meu também, quando você está sendo coreografado, ou como que eu produzo algo que eu não estou copiando, ou eu não estou, tipo, fazendo um parâmetro entre as duas coisas, só porque foi bonito. Eu vi que tal pessoa fez, vou fazer. Às vezes não serve para ti, entende? Não vai servir. Então, como é que você transforma isso? E aí também você vai entrar em outra crise, provavelmente, normal, tudo bem, certo? Mas isso faz parte do processo, isso faz parte do processo. Se descobrir é muito importante, justamente para chegar nesse ponto e não Uhum. reproduzir, sabe? Chegar nesse ponto e falar, não, eu sei que isso não serve para mim, mas eu sei que eu posso fazer por esse caminho e não esse. Então, e ainda vai servir para a proposta, vai dar tudo certo. Esse diálogo é muito importante, assim, é muito necessário. E isso de não reproduzir apenas e também produzir a partir, né, do que você vê, acredito que, nossa, tipo, é a sacada nessa nossa área também enquanto baliza e balizador, porque tem muito, né, desse pesquisar no YouTube e querer fazer isso, mas não saber se te serve.
como tem Sim. algumas exigências, às vezes, de flexibilidade, de acrobáticos, eu sempre, né, cito muito para o pessoal, respeitar o seu limite e adaptar isso de uma forma que você possa realizar de uma maneira saudável para você, de uma maneira que te faça feliz. Então, colocar isso num contexto pessoal mesmo, que você consiga realizar de uma forma tranquila, sem se frustrar, sem aumentar essa crise, né? Porque a crise a gente já tem, mas se você faz uma coisa que não te serve, você fica ali martelando, acho que as chances disso piorar, né, é grande. Eu acho que é algo como escolher as tuas batalhas, assim, porque eventualmente você vai ter que lutar com alguma coisa, porque ninguém tem tudo, né, na mão. Por exemplo, eu vivi a vida toda sendo muito flexível, mas sempre tive pouca força, muito pouca força. Então, como que eu, claro, não me massacro mentalmente e fisicamente para obter esse objetivo, mas como que eu transformo isso no meu corpo? Porque eu vou precisar, claro, para não me machucar mesmo, eu vou precisar ter um pouco de força, mas eu não preciso fazer do jeito que tal pessoa faz, eu preciso descobrir, testando e errando e testando e acertando, como que isso vai se adaptar com o meu corpo. Porque, gente, corpo você só tem um. Então, se Não dá vocês para já... transplantar um pé, né, uma mão, Não, então... não dá, não dá. E também, mentalmente falando, assim, psicologicamente falando, a dança, no geral, ela é muito cruel, assim. E já foi muito cruel as metodologias em si. Então, hoje em dia, a gente tem um pouco mais de liberdade para entender o nosso próprio corpo e entender como que a gente funciona e conversar. Olha, eu sei que eu não dou conta disso ainda, mas eu vou tentar de uma outra forma. Beleza? Aí a pessoa fala, não, beleza, tudo bem. Porque nós, né, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, a gente sente, né, a gente sofre, a gente pensa, e às vezes pensa até demais nas coisas, e aí a gente entra nesse lugar de, tipo, talvez querer desistir e só porque você tentou reproduzir uma coisa. E esse é o maior momento de crise e falha tua, de se colocar num lugar que às vezes não é seu. Assim, a gente tem que se respeitar em primeiro lugar. A gente tem que respeitar o nosso corpo como ele é, tá? Se ele tá saudável, se é um corpo saudável, é um corpo que você tá feliz, e é um corpo que você ama você não precisa mudar o teu jeito de ser, o teu padrão estético, você não precisa mudar se você está saudável e feliz, tá? Porque muitas vezes a gente vai chegar em alguns lugares que vão cobrar da gente coisas que não são nossas, entendeu? Não são necessárias. Eu tenho uma turma de contemporâneo de 25 alunos que variam de alunos de 15 anos até 30, 40 anos. É um range bem grande para a Legal. mesma turma. E são corpos muito diferentes, com necessidades muito diferentes. Não tem como você querer padronizar todo mundo e chegar, olha, não, quero todo mundo se vira, eu quero todo Andeor, mundo com 180. com anterior 180, quero todo mundo com a perna aqui. Não, não dá, não dá. É utopia pensar nisso. E eu acho também que é errado, sabe? Eu, enquanto pessoa, acho errado. Porque daí você se frustra por um anseio que não é seu. Você se frustra por uma outra pessoa, A entende? expectativa, né, que nem a sua. Sim, e aí eu sempre falo, gente, todo corpo pode dançar. Para dançar só precisa ter um corpo, e todo mundo já tem um. Então, a gente tem que começar daí, não pensar, eu preciso emagrecer para conseguir entrar numa modalidade. Não, eu preciso ganhar flexibilidade para entrar em tal modalidade. Não, não. A dança já mudou bastante, as metodologias já mudaram bastante, a gente consegue encontrar nosso lugar na dança. Se não for em um, vai ser em outro. Se não for em outro, vai ser em outro. Não desista de achar o teu lugar, no teu lugar, no sentido de, tipo, um lugar que realmente aceite tu, assim, como tu é. E pronto. Porque isso é o que vai fazer você continuar, entende? Chega um momento que se você fica num lugar que não te aceita como você você não consegue mais ficar. Você só sofre. E aí a gente não tá aqui para sofrer. A vida já é difícil o suficiente. A gente já tem conta para pagar. A gente já tem
coisa para resolver, a vida já é complicada. Então, a gente não precisa de mais uma coisa para te complicar. Nós já tivemos, né, muitos estilos de dança e práticas opressoras mesmo, né, de exigir padrões físicos, ainda temos, né, alguns. Então, você procurar a sua dança, um lugar que te aceite, que você se sinta bem, não tem preço que pague, né? E acho que até você encontrando esse lugar fica mais fácil para você buscar a sua evolução dentro dessas possibilidades, do que novamente ir para um lugar que nenhuma roupa daquele lugar te cabe, né? Acho que fica Sim, mais difícil ainda. com certeza, com certeza. Como eu disse, eu acredito muito no processo criativo como tentativa e erro, no método científico mesmo, mas eu acho que também os lugares que a gente se insere são tentativas e erros. A vida em si toda é tentativa e erro. Tipo, a E gente tá não tudo bem. sabe. Tá tudo bem. Ninguém chega para você e fala: olha, eu sei que tá difícil, mas vai ficar tudo bem. Olha, eu sei que tá tudo dando errado, mas vai ficar tudo bem. Mas vai, entende? Isso é muito importante. As pessoas, eu não sei por que algumas pessoas fazem isso, assim, de tipo, de não ajudarem a pessoa que tá do teu lado e falar: ó, tá tudo bem. Eu também não sabia quando eu cheguei. Eu acho que a Uhum. dança, o meio da dança, e qualquer um que seja ela, porque a dança tem um lado muito competitivo e é natural, é importante que a gente aprenda a se fortalecer enquanto classe artística, sabe? Porque muita gente já não vai com a nossa cara, entende? A gente já não consegue trabalho, muitas vezes a gente não consegue se inserir em alguns lugares. E aí, se a gente começa a brigar entre si e se complicar entre si, a gente só se enfraquece, entende? Quando a gente poderia estar construindo um lugar, uma vivência corporal de mais humanidade, assim, de empatia mesmo com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que nunca pisou num estúdio, nunca pisou numa sala de dança, ela vai entrar ali e ela vai se sentir confortável, porque às vezes para ela isso já é uma vitória, ter saído da Uhum. casa dela e entrado nesse lugar. Então, para que complicar mais? Eu acho que a gente precisa simplificar algumas coisas. O processo de estar com o outro tem que ser simples, não simplificado, mas tem que ser simples, no sentido de, tipo, eu sei, eu estou aqui com você, eu vejo você, e a gente tem anseios, a gente tem inseguranças, a gente tem medos, mas a gente também pode se ajudar nisso, sabe? E, ai, me estressa quando eu vejo gente, tipo, se batendo e Sim. brigando no ambiente, sabe? Que a gente faz a Uhum. mesma coisa, a gente vive da mesma vontade, a gente vive do mesmo desejo de estar em cena, de estar criando, de ser artista e não ser artista, ai, agora eu sou artista e vocês têm que me respeitar. Não, não é isso. É ser artista porque a minha necessidade de expressar o que está aqui dentro é tão grande quanto a sua. Então, Uhum. como é que a gente transforma esse lugar para um lugar frutífero mesmo, de favorecer a produção, de colocar a pessoa que está do seu lado, não, vai, você consegue, tipo, às vezes o que a gente precisa é desse empurrãozinho, e as pessoas estão dando um empurrãozinho para baixo e não para frente. Então, eu acho que isso é muito importante, independente do lugar em que você esteja trabalhando com dança, é importante que você saiba ser uma pessoa que incentiva a outra, sabe? Isso para mim sempre foi muito importante enquanto bailarina, enquanto professora, enquanto pesquisadora. Na universidade também é difícil, mas habitem esses lugares e estejam em conjunto, porque é na união que a gente vai conseguir fortalecer a nossa classe, assim, enquanto dança, enquanto arte, porque não é fácil. E muitas vezes a gente tem que ficar se justificando. Por que você faz arte? Por que a gente tem que pôr a dança na escola? Por que a gente tem que. A gente já está cansado nessas perguntas. A Uhum. gente já sabe dele colo e salteado, entende? Então, a gente precisa começar a se unir para falar, não, a gente realmente está nesse lugar. A gente já está nesse lugar há anos. Então, tá na hora da gente começar a mudar o jeito de pensar. Eu acho que toda a nossa conversa se organiza nessa frase. A gente precisa mudar os modos de pensar a dança, pensar o processo, pensar o resultado, pensar tudo. Uhum. Porque tá muito enraizado, assim, tá muito engessado os modos de fazer. Principalmente em lugares que tem muita regra. A gente engessa, 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 e tem um momento que a gente não consegue mais respirar.
E aí a gente tem que Uhum. desmontar e tentar reconstruir. E eu acho que a ideia é essa, o tempo todo. Isso que você diz, né, de motivar as pessoas que estão no mesmo espaço, de ter essa coletividade é muito lindo e muito real, porque, né, para quem não sabe, eu e a Erika participamos do mesmo grupo de dança, né, eu me afastei atualmente, mas pretendo voltar, e gente, é incrível, tipo, você chega na aula, a primeira pessoa que veio, que me deu um oi, que me deu um abraço, veio, você quer aprender essa sequência, vem mais cedo, a gente vai aprender, eu vou te passar. Eu comecei a observar o quanto ela é assim com todo mundo, e te dizendo, é incrível isso que você faz, eu sei que é natural, é espontâneo, e me motivou a pensar mais nos outros, que eu em alguns momentos sou um pouco egoísta, e mais com esse meu jeito introspectivo, eu não consigo acessar o outro, né? A pessoa chega, eu fico ali na minha, se não vier não me puxar, eu nem comunico, mas eu achei isso sensacional, assim, desse teu olhar sensível para o outro, né? E eu acredito que isso na dança é muito importante. A gente já tem tantas pessoas com o ego inflado, nessa disputa, né? E principalmente nesse momento tão sensível que a gente está vivendo, é muito importante você se colocar no lugar do outro, você procurar ajudar, né? E já tem tantas pessoas nesse meio, então, de bandas, é muito difícil se estruturar, né? Um grupo, se Sim. consolidar. Então, quando se estrutura, por que não apoiar? Por que não trocar ideia, trocar conhecimento, trocar essas vivências para você conseguir desenvolver isso de um jeito melhor para todo mundo, né? E não só para você. Então, Com por certeza. exemplo, eu vejo nesse caso, não adianta nada eu querer desenvolver uma nova dança de fanfarra só para mim. Eu vou dançar, ninguém vai entender, ninguém vai saber que essa louca tá Exato. fazendo, então tem que comunicar isso, tem que acessar isso para as outras pessoas, né? Sim. E muitas vezes esse teu processo, gente, é normal. A gente começa sempre da gente, porque é o que a gente tem de referencial primeiro, né? Mas sempre que às vezes a gente começa a criar, por exemplo, a gente está tendo essa conversa super importante, que não é só para dança contemporânea, mas é para as danças de fanfarra, que é para outras danças, que seja quem estiver assistindo. Às vezes é o que uma pessoa precisa para ela mudar o jeito dela de ver, entendeu? Então, Uhum. quando você vê alguém fazendo ali, você fala, nossa, isso faz sentido para mim. Eu acho que eu vou tentar também. E aí isso vai se espalhando, e essa pessoa inspira outra, e essa pessoa inspira outra, e vai levando, e vai levando. Eu acho que isso é a coisa mais bonita que tem, assim. Quando eu comecei a trabalhar com artes no geral, eu acho que eu percebi que minha necessidade maior não era só me expressar em si, mas era realmente esse senso de comunidade. Com toda essa evolução tecnológica e essa criação de redes sociais que falam sobre você, né? Muitas vezes, tipo, é minha foto, é uma selfie que fala sobre mim, é uma coisa que eu posto que eu gosto. A gente vai se individualizando cada vez mais. Uhum. E a gente vai percebendo que tem uma necessidade. Agora na quarentena, eu acho que muita gente sentiu isso, uma necessidade de estar com o outro, sabe? De estar com a outra pessoa. Não é mais sobre mim, sabe? É sobre nós. É sobre nós. Então, a quarentena, acho que, apesar de ser muito difícil, a gente está vivendo um momento muito complicado, que mexe em coisas muito sensíveis, a gente também podia usar esse momento para potencializar não só o nosso autoconhecimento, mas a nossa necessidade de estar com o outro, de criar com o outro, de conversar com o outro. Essa conversa que a gente está tendo hoje, para mim, está sendo incrível, assim, eu não tenho nem palavras para Nem agradecer, fale. sabe? Porque tá na hora, sabe? Tá na hora da gente sentar e falar, olha, vamos conversar sobre isso aqui, porque talvez ajude tal pessoa. Vamos conversar Uhum. sobre isso aqui, porque talvez vai fortalecer as danças de fanfarra mesmo, não só a banda. Não é só a banda. A fanfarra não é só a banda. A fanfarra tem dança. E a dança da fanfarra é muito importante, porque sem ela não existe a fanfarra também. É assim como se não tiver a banda. Então, como é que a gente se coloca nesse lugar de pensar de novo, de ler de outra forma, colocar uma outra lente para ver isso que a gente está fazendo, que a gente está assistindo, seja como espectador ou como artista, a reflexão sobre o que a gente faz é muito importante. Então, a gente precisa desse momento. E esse momento é coletivo, não é individual só. Claro, como eu disse, tudo que a gente começa é autobiográfico, porque é mais próximo que a gente tem, o objeto mais próximo que a gente tem, mas mais para frente é indissociável da coletividade, e a gente precisa pensar
na dança, e eu não tô falando na dança, tipo, a grupo de dança, tô falando na dança enquanto classe mesmo, tipo, a pessoa que tá lá de iluminação, que só ilumina a dança, a pessoa que só fotografa a dança, a pessoa que tá dançando, a pessoa que tá criando, a pessoa que tá montando linóleo, tipo, todas essas pessoas são importantes para nossa classe, e a gente precisa entender que nós somos um só, nós representamos uma coisa só, então a gente precisa trabalhar em conjunto, não tem jeito. E como o estar com o outro diz sobre a gente também, né? Quanto a gente vai se moldar nesse processo aí de quarentena para rever as nossas necessidades de estar com o outro. E pensando da forma mais modesta possível e humilde também, mas tem uma poesia do Braulio Bessa, que eu adoro, que fala sobre tempos difíceis, e foi exatamente há um ano atrás que ele estava falando sobre Brumadinho. Esses dias eu fui revisitar a poesia e é muito atual, assim. Fala do quanto, nesses tempos difíceis, é importante você perceber que em todo momento você precisa de alguém para algo. Sim. E se você precisa de alguém, então tem alguém precisando de você. Tem alguém se inspirando em você, tem alguém, sabe, tipo, que seja produzindo a partir da sua reprodução. Então, Sim. o quanto é importante você, às vezes, se movimentar pensando em você, mas também no quanto isso pode mover o outro. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que o diálogo é essencial para qualquer coisa. Seja essa abertura, essa disponibilidade, assim, é uma coisa que eu brigo muito para a gente ter, porque, gente, a gente trabalha com o corpo, a gente não tem como, não tem como você tentar se colocar num casulo, numa bolha e viver só a sua própria coisa. Nós somos seres sociais, nós somos seres políticos de qualquer forma, a gente atua na sociedade, né? Independente de crença ou não, nós somos políticos nesse sentido, né? A gente vive em sociedade, tudo que a gente produz, de certa forma, influencia nessa sociedade. Então, a gente precisa refletir cada vez mais sobre o que a gente produz. Porque, como você mesma disse, às vezes tem alguém olhando o teu trabalho e se inspirando, às vezes tem uma pessoa olhando o teu trabalho e dizendo, olha, não é por aí que eu quero ir, mas tá tudo bem, entende? Eu acho que isso é tudo mais bonito que tem é essa disponibilidade, essa abertura e esse diálogo, assim, e para qualquer coisa, mas para dança essencialmente, porque, né, somos seres expressivos no geral. Então, por que não expressar de fato, estar em conjunto, né? Então, estar aqui agora, produzindo aqui e agora, isso é muito importante. E essa conversa é um modo de produzir isso também. Então, para Sim, mim, é lindo. com certeza. Eu tô adorando. Também estou super feliz com essa oportunidade aí desse bate-papo. E não queria encerrar, mas vamos ter que encerrar. Por mim, eu Sim, ficaria horas, olha, horas e vou horas ficar, conversando. com certeza. E antes de encerrar, eu queria que você falasse para a gente, né, o que que você tem para deixar como um recado para essa galera, além de tudo que a gente já conversou, né? Sobre dança, Sim. sobre corpo, sobre esse momento. Se teria alguma frase que você gostaria de citar também para a gente encerrar? Bem, eu queria dizer para todos que estão assistindo esse vídeo que vai ficar tudo bem, independente do que vocês estejam passando. Eu acho que é sempre importante lembrar isso. É importante vocês pensarem e refletirem sobre as coisas que nós produzimos e que o outro produz, isso é essencial. Mas eu acho que tem uma frase assim que ajuda muito e acho que até resume um pouco o nosso bate-papo hoje, que eu vou parafrasear, né? Eu não vou falar exatamente a frase, mas é uma frase do Christian Poletti Mossi, ele é artista pesquisador também, e ele tem um texto chamado Teoria em Ato, o que pode e o que aprende um corpo. É um texto, assim, maravilhoso. Mas tem essa frase que me chama muita atenção, que é assim: é preciso ter coragem e estar disposto a provocar uma torção nos modos de pensar, a ponto de colocar esse pensamento em movimentos de produção e não de reprodução. Eu acho que para mim isso é o que a gente precisa agora, assim. Acho que a gente precisa ser corajoso a ponto de a gente falar, não, eu acho que vamos tentar outra coisa, sabe? Vamos ver de outro jeito. Eu acho que isso é essencial. E entender que vão ter várias visões diferentes e sua visão não é mais errada ou mais certa por ser diferente, sabe? Porque a gente tem inseguranças, a gente tem medos, a gente tem necessidades expressivas e isso é válido.
de alguma forma ou de outra. Se você prefere passar por vários, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente que pula de um assunto para o outro, que vai, às vezes eu não me aprofundo demais numa coisa, porque eu não consigo, tá? Bem geminiana, não consigo. Mas tem gente que gosta de se aprofundar e estudar um negócio por anos e se inebriar naquilo, e tá tudo bem também. Eu acho que a gente entender que as pessoas são diferentes, produzem de modo diferente, pensam de modo diferente, é o primeiro passo para a gente entender um lugar de dança mais rico. E é isso que a gente está precisando. A gente está precisando aceitar as singularidades, assim, e produzir a partir delas também é incrível. Eu não tenho também nem palavras para agradecer esse momento, esse bate-papo. Com certeza essa visão para o que é diferente pode gerar muitas coisas boas, né? Acho muito importante também te valorizar isso. Só tenho a agradecer, de verdade. Foi um momento incrível. Eu amei ter esse bate-papo e espero que as pessoas que estão assistindo possam se inspirar, ou então, como você falou, ver do que elas querem se distanciar, né? E usar Sim. isso para partir para a criação, para partir para o autoconhecimento. E é isso, mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter topado. Eu agradeço infinitamente, assim, eu acho que na verdade, não só a nossa conversa em si, mas a tua iniciativa de trazer isso para um outro lugar, assim, essa tua iniciativa de divulgar essas conversas, como essa semana ainda vão ter mais, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, assim. Parabéns por se dispor, parabéns por ter coragem de colocar isso né, a público, porque a gente precisa disso, sabe? Então, eu estou muito feliz de poder participar do teu projeto, assim, para mim isso é muito, muito, muito gratificante, mas também parabéns por estar produzindo e providenciando esses encontros, porque é nesses encontros que começam a surgir coisas muito, muito legais e muito frutíferas. Então, muito obrigada. Eu te parabenizo também por toda a sua persistência aí na quarentena, por todos os seus processos criativos, né? E por ter topado essa. E mande depois os arquivos lá em PDF, os livros que eu vou mandar lá para a galera para eles lerem sobre. Claro, pode deixar. Muito obrigada.